Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos começar nossa aula de ciências. Peguem aí o livrinho de vocês. Pronto. Livro em 1, né? Ocorre o seguinte, eu passei para vocês o capítulo 4, não foi? Taxonomia, né? A classificação dos seres vivos. Porém, quando eu vinha vendo, eu esqueci que eu tinha pulado esse capítulo 3, mas não tem problema, não vai comprometer nada do aprendizado de vocês. Por isso que agora a gente vai retornar só um pouquinho e estudar esse capítulo 3, certo? Eu acho que foi até melhor, né, essa ordem, porque aqui vai ter muita coisa que vocês aprenderam nesse capítulo que a gente viu agora. Então, peguem aí o capítulo 3, a evolução dos seres vivos. Eu fiz essa confusãozinha porque a gente já tinha iniciado esse capítulo em sala de aula. E aí eu achei que eu tinha concluído e vendo algumas coisas eu percebi que eu não tinha concluído. Então eu vou aproveitar e fazer na forma de uma revisão. A gente vai revisar o que a gente já viu desse capítulo, dar continuidade, encerrar e aí dar continuidade às nossas aulas, beleza? Aos conteúdos, não vai atrapalhar em nada. Então, página 27, capítulo 3, a evolução dos seres vivos. Como vocês sabem, a natureza do planeta Terra é muito diversificada. Há milhares de seres visíveis e seres invisíveis. Esses seres invisíveis, no caso, são o quê? São os vírus, as bactérias, são coisas que a gente não consegue observar no olho nu, né? São coisas que a gente não consegue ver por aí no nosso cotidiano. Tipo, ninguém diz, aqui tem um vírus. Não, ninguém faz isso, né? Pronto. E além de todos aqueles que conhecemos, como exemplo, aqueles que a gente percebe, né, no olho nu, um bicho, outras pessoas, isso a gente também percebe, que são seres também que são complexos. Por mais que a gente consiga observar, são seres complexos da mesma forma. Então, vamos ver aqui. Para a gente observar essa complexidade, o livro dá o exemplo do ornitorrinco. Por quê? Porque ele é um animal extremamente complexo e extremamente interessante. Ninguém consegue definir o que o ornitorrinco parece. Algumas pessoas dizem que parece um pato, outros assemelham com uma cobra e assim vai. Ele tem essa aparência extremamente exótica. Se vocês quiserem dar um Google aí e procurar a imagem do ornitorrinco, procurem aí que vale a pena vocês verem. A gente percebe que o ornitorrinco ele é um animal mamífero, mas ele coloca ovo. E aí todo mundo ficou, o que é que tem de errado aí? Porque os mamíferos são aqueles que não colocam ovo, que eles alimentam seu filhote a partir da presença das mamas, não é isso? Por quê? Porque animais que normalmente colocam ovos são aqueles animais que eles têm a necessidade de se alimentar daquele vitelo, que são substâncias que estão dentro daquele ovo, coisa que o mamífero não precisa, porque ele vai se alimentar do leite, né? Ele vai se alimentar do leite, ele não vai precisar, quando é pequenininho, se alimentar do vitelo, porque, por exemplo, o pintinho. O pintinho ele fica bastante tempo dentro do ovo, tanto que quando ele sai dentro do ovo, ele já está caminhando, ele já pode se alimentar sozinho, ele não vai precisar que a mãe amamente, que a mãe dê comida para ele já sabe se virar. Por quê? Porque ele demora muito tempo dentro do ovo, é como se a gente fosse fazer um paralelo com a nossa realidade, é como se esse bebezinho nascesse praticamente com 4 anos, 5 anos, quando ele já consegue comer, consegue se alimentar. E enquanto esse tempo que ele está ali dentro do ovo, ele fica se alimentando de substâncias que estão dentro do próprio ovo. E a gente percebe que com o mamífero é diferente. Todo mamífero, ele nasce e ele precisa que a mãe amamente, que a mãe alimente. Isso é em todos os mamíferos. Um exemplo é o gato, o cachorro. Você percebe que não é que nem um ser humano, né? Porque eles têm o próprio tempo deles. Mas você percebe que a gata tem que estar amamentando o filhotinho, ela precisa estar amamentando. Se por acaso separam essa mãe desse filhotinho, é muito até difícil desse filhotinho sobreviver, porque ele precisa do leite materno, ele precisa que a mãe esteja amamentando ele. E o ornitorrinco ele tem essa diferenciação, ele coloca ovo e ele amamenta. Então isso já é uma coisa que a gente fica, por que isso acontece?
como é que isso acontece, né? Se a gente viu lá em taxonomia que as classificações elas dividem mamíferos, carnívoros, herbívoros, na taxonomia a gente tem essa diferenciação. Por que agora a gente vê um indivíduo que ele participa de 2 grupos diferentes, né? Vamos ver por que isso se dá. Pronto. Vive bem na água com nadadeiras e bem na terra com garras. É carnívoro e também tem esporões nas patas, com veneno para se proteger. Ele vive bem na água, mas ele também vive bem na terra. Ele consegue, se habituar a viver na água, a conviver com o ambiente aquático, mas da mesma forma ele também vem para a terra e convive super bem com a terra, tranquilo também. Ele tem essas 2 características. Você até fica pensando, será que ele é um peixe? Um peixe que vive na terra? É difícil da gente conseguir classificar o que é um ornitorrinco. Até hoje as pessoas estão nessa luta. Pronto. Diante de tantas formas de vida, as explicações para o surgimento dessa diversidade nem sempre foram as que hoje podemos encontrar e entender tão facilmente em livros de biologia. Até o século XVIII, a ideia da criação especial, o criacionismo, estava bem consolidada, assim como o universo, cada espécie vivente na terra, vegetal ou animal, teria surgido por uma vontade divina e, como tal, manteria até hoje a aparência de quando foi concebida, no início dos tempos. Segundo esse pensamento, cães, homens e ornitorrincos são hoje o que foram desde o princípio. Dessa forma, não foi difícil entender todas as espécies biológicas como sendo imutáveis, ou seja, fixas, que não se modificam com o tempo. Havia uma palavra para nomear isso, fixismo. Pronto. O que é que o fixismo dizia? Com a ideia do criacionismo, as pessoas acreditavam naquela época que o ser humano, o cachorro, o ornitorrinco, o elefante, a girafa, todos surgiram daquela forma eles foram criados. Eles eram fixos, por isso que a ideia do fixismo, eles não se modificavam, eles nasceram daquele jeito, foram criados daquele jeito e vão morrer daquela forma. E daqui a 100 anos eles vão ser da mesma forma também. Essa é a ideia do fixismo, que uma figura superior criou e assim vai ser para o resto dos tempos até o fim do mundo, beleza? Essa é a ideia do fixismo. Vamos ver o contraponto agora. Primeiro vamos dar uma olhada nesse microscópiozinho aí, ó. A palavra evolução, ela deriva do latim, evolutio, ação de percorrer, desenrolar. E na biologia refere-se às mudanças nas espécies ao longo do tempo. Evolução se trata daquelas mutações, modificações que acontecem com a espécie no decorrer de todos os anos. Um exemplo muito comum da gente perceber essas mutações é observando a própria estrutura do vírus. Por que algumas pessoas, por exemplo, a gripe? A gripe, você percebe que é um vírus que ele sofre diversas mutações e você consegue pegar ele várias vezes por conta dessas mutações. Você só pega um tipo de gripe uma vez. Quando você pega outra vez a gripe, você já pegou uma mutação, você já pegou uma evolução daquela espécie. Entendido? Então, aí, pelo mundo, existem diversas mutações desse vírus, do vírus da gripe, e vai existir porque a todo momento eles estão sofrendo mutações, eles estão se transformando, e nós vamos estar pegando novamente essas mutações e sentindo os mesmos sintomas ou sintomas diferentes, depende muito das mutações que esse vírus sofreu. No entanto, outra explicação para a origem da variedade nos seres vivos surgiu fruto de uma observação científica da realidade, a da transmutação das espécies ou transformismo. Diferentemente do fixismo, essa transmutação das espécies, ela acreditava justamente que as espécies elas iriam se modificar ao longo dos anos. Por exemplo, digamos que antigamente você pegava, vamos pegar um exemplo do próprio ser humano. Ainda hoje existem pessoas que ela nasce
4 dentezinhos aqui, bem nessa última parte aqui, que é o que o pessoal chama de siso, dentequeiro, essas coisas. Só que existem pessoas que esses dentes não nascem mais, que não tem mais a presença desses dentes. E por que isso ocorre? Pelo seguinte fato: esses dentezinhos nasceram e nascem até hoje em algumas pessoas porque antigamente os seres humanos eles não tinham como cozinhar a carne, eles tinham que comer a carne dura, que normalmente era aquela carne crua, endurecida, então eles precisavam de muita força nos dentes para mastigar. Por isso que nasciam esses dentes. Só que com o passar do tempo, aí as pessoas descobriram o fogo, né? Começaram a cozinhar os alimentos ficaram molinhos, não precisavam mais de tanta força. Então esses dentes começaram a surgir bem mais tarde. Começou a surgir em pessoas tipo quando elas tinham 15, depois 20, 25, 30, até que hoje em dia em algumas pessoas ele nem nasce. Então essa é uma questão da transmutação da espécie. A espécie ela vai se modificando e isso pode ocorrer da seguinte maneira: a gente pega um animal que, você comparando o animal de hoje com o animal de bilhões de anos atrás, você percebe que ele é totalmente diferente, porque ele precisou se adaptar para poder sobreviver ao meio. Então ele começou a se adaptar, criou um pulmão mais resistente à água, criou penas maiores para poder se segurar no ar e várias outras coisas. Vamos dar uma olhada. Ao contrário do fixismo, essa teoria sugere uma transformação gradual dos seres no decorrer do tempo, originando novas espécies. Nesses sentidos, as espécies atuais teriam sido originadas de ancestrais comuns, por evolução. O ornitorrinco, por exemplo, seria um parente muito distante de outros animais. Apesar desse pensamento datar de muito mais tempo, foi somente no fim do século XVIII que a ciência reuniu dados para explicá-lo. Pronto. Ó, eles fizeram até uma foto aqui, ó, a semelhança do homem primitivo, o Homo sapiens, por exemplo, são algumas das evidências da transmutação. O ornitorrinco é um mamífero. Apesar de possuir bico e nadadeira, mede entre 40 centímetros e 60 centímetros. Olha essa imagenzinha aí do ornitorrinco. Você vê que ele tem esse bico, né? Essa capa, ninguém sabe muito bem o que é. Se a hipótese da transmutação sugere mudanças com o passar do tempo, ela só é possível de ser defendida com observação e demonstração. Veremos agora as principais características dos seres vivos observados pelos estudiosos e que são entendidas como evidência da evolução. Pronto. Eles falaram que para o ornitorrinco ter essa característica que ele tem hoje, ele foi uma mistura e ele tem algum ser evolutivo em comum com outras espécies. Por exemplo, quem compara ele com o pato? Vamos pensar que por acaso a gente não sabe, a gente tem que pesquisar, tem que estudar o ornitorrinco primeiro. Vamos pensar que ele tem um parentesco comum com o pato. Então, ao longo da espécie, teve essa junção que gerou essa espécie diferente, né? Vamos ver aqui. Evidências da evolução. Na página aí, depois daquela lá, 28. A princípio, as comparações serviam apenas para a classificação dos seres vivos, a taxonomia, lembra lá do capítulo que a gente estudou. Com o passar do tempo, foram observadas, através de comparações anatômicas, semelhanças significativas entre seres vivos muito distintos, comprovando, dessa forma, grau de evolução e parentesco entre algumas espécies. Ele fez essa comparaçãozinha aqui, ó, a nadadeira da foca, a asa de pássaro, asa de morcego, pata de cavalo e o braço humano. Ele percebe aí que é muito parecida essa estrutura óssea, essa estrutura da cartilagem, essa estrutura dos ossos. Então, o que ele diz? Que, por acaso, todos esses podem ter um ancestral comum. Em algum momento da evolução, pode ter havido um ancestral comum a eles que acabou desenvolvendo e transformando essas características parecidas. É como se fosse uma espécie de primos. Por exemplo, nós não somos idênticos aos nossos primos, mas de alguma forma nós temos características parecidas com a dele, seja tipo possuir um cabelo liso, possuir um cabelo cacheado. Por algum motivo a gente pode ter essas características parecidas. Pode ter coisas que a gente chama que podem estar mostradas no nosso fenótipo
que é a nossa imagem, ou no nosso genótipo, que é o nosso gene que está lá dentro, que pertence ao nosso DNA. Por isso que existe essa dificuldade e existe até essa proibição médica, muitas vezes, de relacionamentos entre primos. Que esses primos, eles não podem haver a troca de gametas entre eles. Por quê? Porque a partir disso pode ser que esses dois primos, eles possuam no genótipo dele alguma característica que possa levar a uma doença. Então, eles tendo essa característica que pode levar a uma doença, ele tem e ela tem, junta, troca os gametas, é muito fácil desse filho possuir essa deficiência, porque juntou duas pessoas que tinham, mesmo sem saber, elas tinham no DNA, e quando se junta, esse DNA ele vai se destacar, ele vai se exaltar. Por isso que tem essa certa proibição médica. Vamos lá. Embriologia. O que é embriologia? Embriologia é o estudo dos seres ainda na sua fase evolutiva dentro do útero, dentro da barriga da mãe. O estudo de embriões de diversas espécies mostram muitas estruturas comuns. Geralmente, quanto mais precoce a fase embrionária, mais parecidos são os embriões, mesmo de grupos diferentes. Muitas vezes, um embrião mostra, em uma determinada fase do seu desenvolvimento, estruturas que não possuem fase adulta. Vamos lá, que não possuem na fase adulta, na verdade, desculpe. Aqui a gente vê aqui vários embriãozinhos, ó. Vê o embriãozinho aqui do tubarão, de um lagarto, do jacaré, acho que é um rato, o macaco e o ser humano. Você percebe que ambos possuem o óvulo primeiramente. E você vê que são muito parecidos esses óvulos, né? Às vezes se tampasse aqui de quem era e eu dissesse, mostre aí pra mim o óvulo humano, você não ia saber qual é. Você não ia. Chega nessa outra fasezinha aqui que a gente chama de mórula. Você também percebe que são muito parecidos. Se eu dissesse assim, me mostre aí a mórula do embrião humano, você ia conseguir me mostrar? Se você... provavelmente não. Se eu fizesse um sorteio dessas imagens e pedisse para você me mostrar, você com certeza não ia conseguir definir qual era do homem, não. Aí vem para essa outra fasezinha, a glástula. Você percebe aí? Ainda não dá para definir qual é o do ser humano. É muito parecido todos eles, né? A glástula, essa outra fase, ainda não dá para definir. Muito difícil de definir, né? Aí você chega para neurula, que é a formação do tubo neural. Você percebe que ainda também não dá para definir qual é do homem. Quando chega nessa última fase, que se torna um embrião, aí a gente já consegue definir um pouquinho, né? Acho que a gente fica em dúvida só entre o macaco e o homem, né? A gente tem essa dificuldadezinha para definir qual era qual. Mas enfim, isso quer dizer que quanto mais antes tiver essa fase embrionária, quanto mais pequenininho for o bebezinho dentro da barriga da mãe, mais difícil é de você definir se é o homem ou se é outro tipo de espécie, porque são todos muito parecidos. Eles começam muito parecidos, tanto que o bebezinho, enquanto ele é um embrião, ele possui até uma caudazinha. Se você pegar e colocar o embrião aí nas primeiras fases, você percebe que ele tem essa caudazinha, ele tem esse rabinho, que é o que a gente vai estudar agora. Que são os órgãos vestigiais. O que são esses órgãos vestigiais? Constituem estruturas atrofiadas em determinados grupos, mas que aparecem desenvolvidas e funcionais em outros, revelando a existência de um parentesco evolutivo entre elas ou a presença de uma linha de montagem comum na natureza. Na espécie humana, são inúmeros exemplos de órgãos vestigiais. O cóccix é um deles. O que é o cóccix? Percebe aí na imagem, não? O cóccix, ele tá aqui abaixo da coluna vertebral. Ele é esse ossinho aí que atrofiou. O que é esse ossinho? Esse ossinho é justamente aquela cauda que o embriãozinho tem. Essa caudazinha que aquele bebezinho pequenininho ali tem, ela vai ficando pequena, e até que ela se transforma nesse ossinho que parece um Vzinho aqui perto da nossa coluna. Isso é como se fosse uma espécie de caudazinha, de rabozinho atrofiado que o embrião tinha. Já em outras espécies, a gente percebe que esse órgãozinho, essa cauda, ela não vai atrofiar, ela vai crescer. É o caso de se transformar o rabo do macaco, é o caso de vários animais que possuem esse rabo. Pronto.
Estruturas análogas. O que são estruturas análogas? Aquelas que desempenham a mesma função, mas possuem origens diferentes, como a asa de insetos e asas de aves. Pronto, você percebe aí, elas possuem a mesma função, mas tiveram origens diferenciadas, vieram de espécies diferenciadas, né? Apesar de possuir a mesma função, elas não vêm de um parentesco comum, elas são diferentes. Estruturas homólogas. Aquelas que se referem a estruturas corporais ou órgãos que apresentam origem embrionária semelhante, podendo realizar a mesma função, nadadeiras de uma baleia e nadadeiras de um golfinho, ou funções diferentes, como a asa de um morcego e o braço de um ser humano. Ele diz aqui que essas estruturas homólogas, elas foram criadas praticamente da mesma forma, mas elas podem desempenhar funções diferentes, como a asa de um morcego e o braço do ser humano. Né? O morcego usa suas asinhas para voar, o ser humano usa seus braços para poder se movimentar, para poder fazer as suas atividades normais. Pronto, entendido? Nesse momento eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês leiam a página 29, esse textinho aí, aprenda mais, que ele vai falar sobre o ornitorrinco, eu quero que vocês leiam e que vocês depois me mostrem o que vocês entenderam sobre o texto, sobre o ornitorrinco, o que vocês acham. Se vocês acharam interessante, então leiam esse texto, que eu vou cobrar. Depois eu vou fazer umas perguntinhas sobre o texto. E vocês vão fazer essa atividadezinha aqui, ó. Eu não sei se tá dando pra ver direitinho. Eu vou tentar dar uma aproximadazinha, para vocês verem melhor. Opa, eita que eu tô lendo também. Pronto. Não sei se tá dando muito pra ver, mas de toda forma, eu não sei como é que tá, eu vou tentar editar aqui pra vocês e vocês copiam aí, beleza? Ó, primeira questão. Qual o ancestral comum entre o homem e o macaco? Repetindo, qual é o ancestral comum entre o homem e o macaco? Certo? Segunda questão. O que explica a transformação das espécies? O que explica a transformação... Perdão, gente. Errei, não é isso não. O que explica a transmutação de espécies? O que explica a transmutação de espécies? Segunda questão. Vou repetir. O que explica a transmutação de espécies? Beleza. Terceira questão. É possível estudar a evolução pela embriologia? Explique. É possível estudar a evolução pela embriologia? Explique. Quarta. O que são órgãos vestigiais? Cite exemplos. O que são órgãos vestigiais? Cite exemplos. Pronto, é isso. Qualquer dúvida, me procurem. E é isso. Beijo.